Olá, estamos começando mais um Nuclearcast. Eu sou Alexandre Canásio, editor do portal Canal Energia, e estou aqui a convite da Abidam para apresentar o podcast. Estou recebendo hoje a Paula Helena Ortiz Lima, diretora-presidente do CIETEC, que é o Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia. Obrigado, Paulo, pela sua presença. E queria que você começar falando do CIETEC. O que é o CIETEC e como que ele funciona? Tá bom, obrigada, Alexandre. Agradecer também à Abidam o convite, poder estar compartilhando um pouco da história do CIETEC e do que o CIETEC faz. O CIETEC ele é uma entidade gestora de ambientes de inovação, então nós somos uma associação privada sem fins lucrativos, que atuamos justamente na gestão desses espaços, então incubadoras de empresas, hubs de inovação, podemos fazer a gestão de parques tecnológicos, aceleradores. Então, essa é a nossa atividade fim, né? O CIETEC ele existe há 26 anos, né? Nasceu juntamente com a iniciativa da incubadora de empresas de base tecnológica USP-PEM. Né? Então, há 25 anos, nós também fazemos a gestão da incubadora USP-PEM, e que fica localizada na cidade universitária, no campus da USP, no campus do IPEM também, em São Paulo. Uhum. E como que é o trabalho do CIETEC na área de desenvolvimento sustentável? Vocês têm atuação específica nessa área? Sim, o CIETEC ele trabalha atualmente em duas grandes verticais temáticas. E isso acontece muito por conta dos ambientes de inovação que nós fazemos a gestão. Então, tem a incubadora USP-PEM, né, que é uma incubadora onde a gente vê um mix de soluções que vão para lá para se incubar. Então, são 80% deep techs, ou seja, aquelas tecnologias que são intensivas em conhecimento. Então, normalmente são pesquisas que saem da universidade, dos institutos de pesquisa para virarem negócio, né? Então, essa vertical da incubadora USP-PEM, ela é muito focada na parte de biotecnologia, né? Seja biotecnologia para aplicação um pouco no agro, mas em sua grande maioria na área da saúde. O que nos levou até, na semana passada, a inaugurar uma segunda unidade da incubadora USP-PEM, que lá vai ser um hub voltado para a Life Science. Então, esses são os ambientes que fazemos a gestão dentro da cidade universitária. Ao mesmo tempo, nós fazemos a gestão do Apta Hub. O Apta Hub são 7 ambientes de inovação vinculados aos institutos de pesquisa do agronegócio em São Paulo e também da Apta, que é a Agência Paulista de Tecnologia Agrícola. Então, esses 7 ambientes, aí sim a gente tem uma pegada muito mais voltada para essa questão de sustentabilidade, produção alimentar segura. Então, a gente tem um pouco essa carinha e muito é definido por conta dos ambientes dos quais nós fazemos a gestão. Uhum. E falando agora um pouquinho da área que a gente está aqui no Nuclearcast, eu queria saber como que a área nuclear entra no CIETEC. Inclusive, nós estimulamos, né? Como eu falei para você, como nós somos principalmente a incubadora USP-PEM está dentro do IPEM, no nosso próprio edital de seleção, a gente estimula para que pesquisas originárias do IPEM e até mesmo da própria USP entrem, ou seja, tenham uma pontuação diferenciada durante o seu processo de seleção. O que a gente acredita, e isso nós levantamos recentemente, até para uma conferência temática da CNEM, é que tem muita coisa represada. É uma área que poderia ter uma maior exploração voltada a essas questões de inovação tecnológica, mas inovações que saem, vamos dizer assim, dos institutos de pesquisa e que afetam diretamente a sociedade. Né? A gente costuma dizer, e parece até um pouco clichê para alguns e acaba sendo talvez um pouco ofensivo para outros, mas inovação tecnológica ela tem que mudar a realidade de um determinado grupo de pessoas e, ao mesmo tempo, trazer desenvolvimento econômico, ou seja, no final do dia tem que gerar nota fiscal. Sim. Não dá só para a gente continuar no campo das ideias e tudo mais. Aí já é uma outra área, né? Então, o CIETEC ele tem trabalhado muito nesse salto, vamos dizer assim, como a gente transforma projetos de pesquisa com potencial de inovação em empresas de base tecnológica que desenvolvam uma tecnologia de ponta e que traga impacto social.
Você tem algum exemplo dessa atuação de alguma empresa, de algum projeto que está sendo desenvolvido lá Sim. agora? Como eu te falei, na unidade 1, a gente tem muita biotecnologia voltada para a área da saúde. Então, a gente tem uma startup incubada lá, ela chama Vairo. Né? A Vairo é um bom exemplo de uma empresa que nasce de uma pesquisa da universidade. Então, na época da pandemia do Zika vírus, foi muito dito, e isso veio muito a público, os problemas que uma gestante, né, poderia enfrentar uma vez acometida pelo Zika, porque o Zika ele atravessa a membrana membrana placentária, e acaba atuando e provocando o mau desenvolvimento cerebral da criança. Né? Então, ali se descobriu uma das ações do Zika vírus. O que essa empresa faz? Ela transforma esse Zika vírus mal, vamos dizer assim, num Zika vírus do bem. Então, levando em consideração, né, que o vírus em si tem esse potencial de chegar até o cérebro humano, a empresa ela desenvolveu, obviamente, aí um vírus geneticamente modificado, para ele ser utilizado como veículo, né, de drogas para tratamento de câncer cerebral. Né? Então, essa é uma empresa que a gente tem, incubada lá na incubadora USP-PEM. A gente pode trazer um outro exemplo, que é bem interessante, que é a Tissue Labs. Né? A Tissue Labs ela é uma empresa que faz impressões 3D, né, de órgãos artificiais. Então, o grande objetivo da empresa é imprimir o primeiro coração, né, e esse coração ser utilizado para transplante em humanos. Atualmente, a empresa ela tem 2 sedes. Então, ela tem uma sede no Brasil, que fica lá na incubadora, e uma sede na Suíça. Então, eles fabricam tanto a impressora 3D, quanto o insumo que vai ser utilizado nessa impressora. Né? Então, já distribuíram para diversos países a impressora, que é muito utilizada para pesquisa dentro dessa área de saúde. São pesquisas bem avançadas. São bem avançadas, são bem avançadas. A gente costuma dizer que é muito diferente visitar a incubadora. Né? Ao mesmo tempo, como eu te falei, tem gente trabalhando com Zika vírus, tem gente desenvolvendo impressora 3D para imprimir órgãos humanos. Ao mesmo tempo, a gente tem empresas trabalhando com pegadas de carbono, né? Então, como conseguir esses créditos de carbono. Então, é um ambiente, vamos dizer assim, muito fértil, né, nessa questão de trocas e para promover a inovação. E como que você vê quais são os principais desafios hoje que quem quer lidar com inovação e empreendedorismo no Brasil enfrenta? São muitos os desafios, né? Eu acho que a gente já teve desafios piores. Hoje em dia, e principalmente quando a gente fala em Deep Tech, se mudou um pouco a mentalidade, principalmente do investidor privado, né, que entende que a gente precisa, de fato, ter essas tecnologias mais especializadas, vamos dizer assim. A pandemia mostrou isso daí, a nossa dependência total científica e tecnológica de outros países. Então, a gente vê uma mudança, mas sempre a gente aponta dentro dessa vertical que as nossas startups seguem, que é Deep Tech, é o financiamento. Né? Principalmente quando a gente fala em financiamento privado, porque, às vezes, quando chega num determinado nível de desenvolvimento daquela empresa, ela precisa ter um aporte maior, que os recursos de subvenção não disponibilizam. Então, ela precisa do investimento privado, mas até conseguir, a gente ainda tem uma grande dificuldade. Já foi pior. Hoje está melhor, mas, mesmo assim, representa um grande desafio. E, principalmente, quando a gente fala em empresas que estão atuando na área da saúde, questões regulatórias. Né? E isso vale para a área nuclear também, que é uma regulação extremamente específica, né? E muito rígida. Né? Então, como que a gente consegue auxiliar no desenvolvimento dessas tecnologias? A gente tem pensado muito em utilizar modelos de sandbox regulatório. É uma oportunidade. A gente vê muitas cidades e outros ambientes de inovação já utilizando muito para uma pegada de cidades inteligentes. Né? Então, assim, na área nuclear, na área da saúde, a gente ainda não tem um modelo específico de como a gente criaria
esse sandbox regulatório justamente para que as empresas testassem as suas tecnologias, obedecendo todos os padrões de qualidade, enfim, que as agências regulatórias exigem. Mas elas teriam um pouquinho mais de liberdade para mexer. Exatamente, mas um pouco mais de liberdade. É um ambiente de teste. Uhum. Né? Então, você tem ali todas as especificações sendo atendidas, né? Mas que, para a empresa montar tudo isso, para ela testar, caracteriza um grande risco, porque você não sabe se vai dar certo. Sim. Né? Então, a gente, como ambiente de inovação, e também o governo, ele precisa compartilhar esse risco com as pequenas empresas, com as startups. Você falou aí da parte do financiamento privado, que chegam num ponto, às vezes, começa a ficar mais difícil. Isso porque as empresas os investidores, as empresas que fazem esse investimento, quando elas estão olhando nesse nível um pouco mais elevado, elas estão olhando o que? Já o resultado final, o lucro que ela pode ter. Exatamente. Sempre o investidor ele pensa no retorno do investimento. É por isso que essas startups que atuam muito nessa linha mais de fintechs, né, muitas tecnologias, TICs, né, startups de TICs têm maior facilidade porque é muito mais fácil você desenvolver um aplicativo do que você desenvolver um produto para tratar o câncer com base num Zika vírus modificado. Né? Então, é exatamente isso, é essa questão do retorno do investimento. Mas é aquilo que eu te falei, hoje em dia a gente vê uma mudança. Os investidores estão percebendo a necessidade do Brasil ser, não digo 100% independente, vamos dizer assim, de insumos e tecnologias internacionais, mas ser um pouco menos do que é. Uhum. Né? A gente tem que mudar, vamos dizer assim, essa nossa posição de totalmente ou praticamente consumidor para se tornar um pouco produtor. Uhum. Né? Nem que seja uma produção para atender o mercado nacional, mas, ao mesmo tempo, também, por que não atender países vizinhos nossos aqui e dar uma alavancada no continente sul-americano como um todo. Você tem perspectivas positivas quanto a isso, quanto a esse salto brasileiro? Olha, eu costumo dizer que a gente tem um grande problema em inovação. Em inovação, um grande problema a gente costuma denominar de ecossistema. Né? Então, o ecossistema ele precisa ser vencido, e isso é um trabalho que a gente tem feito diariamente. Né? Recentemente, nós montamos uma rede de ambientes de inovação do Estado de São Paulo, e estamos trabalhando de uma forma conjunta. E eu acho que todos os atores envolvidos nesse ecossistema precisam entender que, na realidade, nós não somos concorrentes. Uhum. Os nossos concorrentes são os chineses, os nossos concorrentes são os indianos, né? Os nossos concorrentes são os norte-americanos. Uhum. Então, enquanto a gente não tiver essa mentalidade e o ecossistema, seja aí de uma ICT, de um parque tecnológico, de uma incubadora, tiver ditando, né, o rumo das coisas, a gente não vai conseguir. E a gente, de fato, precisa instituir um trabalho em rede. Né, um trabalho totalmente colaborativo, um trabalho que a gente costuma comparar com essas corridas de bastões do atletismo, um passando o bastão para o outro, cada um atuando dentro da sua área de especialidade e também mentorando, né, desde o início. Então, trazer mais para perto agentes importantes, como as próprias agências regulatórias, né, para acompanharem o desenvolvimento de uma tecnologia desde o início, né, para não chegar lá na frente apenas dar um não, né? Não, olha, você não atende a determinados requisitos. Então, esse trabalho em rede, essa articulação em rede, ela é fundamental. Acredito que só quando nós tivermos essa consciência é que aí sim a gente vai colocar o nosso país, de fato, como sendo um protagonista de inovação, né? E colocando para fora todo esse potencial científico e tecnológico que a gente tem, até porque nós sempre estamos nas primeiras 15 posições, quando a gente fala em publicação de artigos científicos, mas estamos em 49, quando a gente fala de inovação. Né? Então, tem um grande gap aí. Sim. Então, essa colaboração em rede ela é primordial. E falando um pouquinho do CIETEC, assim, você falou que tem uma gama muito variada de projetos, de áreas. Mas vocês
estão pensando, vocês pensam em focar em alguma coisa mais específica, trazer algum projeto que talvez não esteja lá, mas vocês acham importante estar lá no CIETEC? Sim. A gente tem pensado muito, inclusive, até a nossa equipe está sendo treinada, né, pelo BID, né, para a gente desenvolver um programa de aceleração para startups voltadas para a área do clima. Uhum. Né? Então, o pessoal ainda está sendo capacitado em relação a isso. A gente tem em mente colocar esse programa para rodar o mais rápido possível, a partir do momento que a gente tiver, né, se formado, vamos dizer assim, nesse nosso curso de capacitação, porque também a gente entende que não digo que seja nenhuma vertical, né? Quando a gente fala em energia limpa, energias renováveis, descarbonização, acaba sendo uma linha transversal, sim, assim como a inovação, para as diferentes áreas. Né? Todas as áreas vão ter que passar por isso, todas as empresas vão ter que trabalhar. Como que a gente vai cumprir nossa meta para 2030? Então, a gente tem, sim, em mente desenvolver esse programa a partir do momento que a gente finalizar essa nossa capacitação. E quando termina essa capacitação? Terminamos agora, no meio do ano, né? E essa capacitação é do BID junto com o Climate Kick. E tem sido muito interessante, né? Tem aberto muito assim, uma visão mais estratégica, porque é uma capacitação internacional voltada para a América Latina. Eu acho que são 5 instituições no Brasil sendo capacitadas e o CIETEC é uma delas, sendo 25 na América Latina como um todo. Então, eu acho que vai ser super importante, né, a gente também desbravar aí essa nova linha, né, essa nova vertical temática para o CIETEC. E o CIETEC, ele tem um orçamento de investimento? Como que é essa parte? Então, o CIETEC, o investimento ele é recorrente das nossas atividades realizadas em programas de incubação, consultorias que prestamos para outros ambientes, ICTs, enfim. E também muito desses recursos de subvenção que a própria FINEP, ou a nossa Fundação de Apoio, FAPESP, ou até mesmo o próprio governo do Estado de São Paulo disponibiliza. Né, diferente de alguns ambientes de inovação, onde existe uma parceria, principalmente com a prefeitura local, né, que injeta dinheiro nesses ambientes, nós, do CIETEC, quando falamos da incubadora, que é o nosso ativo mais antigo, nós não recebemos nenhum tipo de recurso, nem da USP e nem do IPEM. Então, a gente se mantém com o desenvolvimento das nossas atividades de incubação, aceleração, consultorias. Entendi. Paula, estamos chegando ao final da nossa conversa. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Conversamos com Paula Helena Ortiz Lima, diretora-presidente do CIETEC. Até o próximo cast. Tchau.